Eclipse lunar em Peixes vai acontecer no dia 7 de setembro. Nesse vídeo eu trago para vocês todas as informações, o que significa, o que a gente pode esperar, como é que a gente pode agir durante esse eclipse e também como que a gente vai ser afetado de acordo com o nosso ascendente. Então, bora lá falar do eclipse lunar em Peixes. Então vamos lá, esse eclipse lunar ele acontece no dia 7 de setembro, às 3 horas e 8 minutos, horário de Brasília, e ele vai acontecer aos 15 graus desse signo, tá? Como eu já comentei no vídeo das previsões astrológicas, ele não vai ser visível do Brasil, tá? Apenas no hemisfério norte, e ele também é conhecido como lua de sangue, então vocês verem aí esse nome, aí lua de sangue, o que é? Mas é que esse eclipse lunar, tá? Que é um eclipse lunar total. Sempre que a gente fala sobre eclipses, a gente fala dos eixos envolvidos. Nunca é só eclipse em peixes. Então o eixo de peixes é peixes e virgem, porque são signos opostos, né? Porque a gente sempre tem dois eclipses. Tanto é que no dia 21 de setembro vai ter outro eclipse aí, eclipse solar em virgem, tá? Então nesse caso a gente tá começando esse eixo peixes e virgem, que fala sobre a gente entrar em contato com os sonhos, com o intuitivo, com a sensibilidade, versus o lado virginiano, que é da prática, da organização, de encarar a realidade e aí sim colocar os nossos sonhos em práticas, né? Especialmente porque peixes ele tem muito essa coisa, né, do sonho. Então peixes ele sonha, vai sonhando e se deixar, é que nem eu brinco, né? Faz um balão, ele sai voando. Peixe também tem a questão do escapismo, de não querer enxergar a realidade. Então virgem, o signo oposto, ele vem e fala, meu filho, tá, é legal sonhar, né? Mas ó, aqui a realidade batendo na porta. Não fuja dela. Então virgem vem justamente para trazer essa clareza. Se eu quiser mudar, primeiro eu preciso identificar, encarar a realidade e aí sim fazer o que é preciso de fato. Então é sobre a gente conseguir, né, colocar numa balança de maneira muito equilibrada a introspecção com a ação consciente, né, trazida pelo signo de Virgem. Então esse eclipse, por ele ser lunar, né, acontece numa lua cheia, automaticamente lua cheia, né, a gente já fica com as emoções assim borbulhando, é bastante intenso, né? A gente sente mais a lua cheia do que as outras fases lunares. Então, o que a gente pode esperar? Revelações emocionais, intuição. Para quem é intuitivo, se prepara que vai estar mais forte isso, tá? E também é muito importante a gente se desapegar das ilusões, que é aquilo que eu falei no começo, né? Da gente só ficar sonhando e aí ignorar a realidade. E como boa lua cheia sempre, né? Esse é o momento de finalização de ciclo, né? Tudo vem pra gente, culmina, né? Para que a gente possa curar e aí recomeçar, né? Novamente na próxima lua nova, que será o eclipse solar. E aí, peixes, um signo mutável, um signo de água, né? Muito ligado às emoções. Então, como eu falei, uma carga emocional muito alta. Também a parte espiritual também vai dar as caras aí pra gente, vai ficar bem forte. E a cura interior, como eu comentei com vocês, né? Todo esse processo de encarar as coisas e curar. Então é aquela coisa da gente ter empatia com o que a gente está sentindo, de não ignorar, de não achar besteira. E se a gente está sentindo, é por um motivo, né? É muito importante que a gente entre em contato com as emoções, com o nosso inconsciente também. Aliás, presta atenção nos sonhos, tá? Perto do eclipse aí, no dia, né? No dia anterior, do dia 6 pro dia 7, do dia 7 pro dia 8. Tem pessoas que são mais sensíveis, então, principalmente para vocês, atenção com os sonhos, tá? Porque o nosso inconsciente vai estar falando com a gente. Anota os sonhos de repente, para não esquecer, de repente vem alguma mensagem importante, ou nem que não seja mensagem, mas uma simbologia para você, né? Fiquem ligados nisso também. E tudo isso fica muito intensificado porque eclipse lunar fala de padrões emocionais que a gente esconde, como eu falei, que a gente prefere não ver, emoções que a gente chama até de instintivas, né? Porque no eclipse lunar é a lua que está sendo escondida, né? Está sendo eclipsada, né? Então as nossas emoções mais viscerais, elas tendem a aparecer. E aí isso pode acabar assustando a gente, né? Porque é muito profundo, a gente não tá acostumado a lidar com essas coisas, né? Assim, no dia a dia. E aí, peixes, ele tem a coisinha ali que a gente chama de esponjinha psíquica, né? Vocês já devem ter escutado isso, porque é um signo muito empático. E aí não é raro que ele pegue os sentimentos alheios e traga para a vida dele. Ele se deixar afetar pelos sentimentos, pelas emoções alheias. Então, meu amigo conta um problema, nossa, dependendo do pisciano ou de quem tem ascendente em peixes também, né, principalmente, nossa, isso acaba com ele. Parece que ele fica carregado, sabe? Porque ele tende a confundir, né, a sensação dos outros com a dele. Então, se esse é o seu caso,
já fica alerta, tá? Cuidado para não ficar pegando, né, as emoções dos outros, deixar isso te deixar para baixo, interferir a sua vida. A gente pode escutar tudo, mas tem que saber separar direitinho, né, para que isso não atrapalhe a gente também, porque cada um tem os seus problemas, cada um tem a sua vida, né? É questão tudo da dose sempre. Esse é o tema central desse eclipse lunar. Agora, que é muito importante, tá? Vou falar sobre o mapa astral desse eclipse. Tudo tem mapa astral, tá, gente? A gente vê a configuração desse eclipse para entender mais a fundo. Porque eclipse lunar em peixe sempre teve, né? Durante o curso da humanidade sempre teve. Mas para falar sobre o contexto atual, né, que a gente vive, 2025, a gente pega um mapa astral e dá uma olhadinha. Eu vou tentar colocar aqui na tela, tá? Para vocês darem uma olhadinha também, acho que fica mais fácil, né, quando a gente visualiza. Então, vou falar sobre os aspectos agora. O Sol está em Virgem, ele é importante, como eu falei para vocês, né, o eixo Virgem-Peixes. Ele tá fazendo uma conjunção com Mercúrio. Isso é bom, Marta? Sim, nesse caso, é muito bom, porque Mercúrio está em Virgem, né? Então isso pode ajudar a gente a ter mais clareza, porque Mercúrio em Virgem, ele é assim, né? Bonitinho, pensamento bem racional, bem linear. Então vai ajudar a gente a analisar os sentimentos de forma mais verdadeira, né? Trazer um pouquinho mais de racionalidade. A gente enxerga as coisas de maneira prática, né? Realista. Então essa conjunção vai ser bastante benéfica pra gente. E o Sol conjunto a Mercúrio, ele também vai ajudar a gente a entender mais sobre a gente mesmo, sobre quem a gente é, sobre viver de forma mais autêntica também, né? Já a Lua, que está em Peixes, já expliquei pra vocês, né? Emoções afloradíssimas, intuição, contato com o nosso inconsciente. Eu já comentei com vocês no começo do vídeo, né? O regente nada mais é do que o planeta que rege Peixes, né? Então o regente é Júpiter e Netuno. Então, o regente Júpiter, ele está em Câncer, ele está fazendo um sextil com o Sol, outra coisa positiva, tá? Então, isso amplia a nossa visão para entender quem a gente é, qual que é o nosso papel aqui, porque Peixes tem essa questão, né, da espiritualidade, não de religião, tá? Mas da espiritualidade, de entender o que eu tô fazendo aqui nessa Terra, né? Pra que eu vim pra cá? Júpiter também tá fazendo um trígono com a Lua, que traz muitos insights, né? Elucidações. Eu não gosto muito de usar as palavras em inglês, né? Porque nem todo mundo sabe, não tem obrigação, mas o insight, sabe aquela revelação que você tem? Então, pode trazer, assim, revelações importantes sobre os sentimentos, mas também pode deixar as emoções mais intensas, porque Júpiter, ele, tudo que ele toca, ele expande, né? Então, pode potencializar essa questão toda. E aí, o que a gente faz? A gente chora? Se você quiser chorar também, não tem problema, até é um jeito de liberar, né, aí o que você tá sentindo. Mas é ideal que a gente procure maneiras de dar vazão a esses sentimentos. E segura aí que já já eu vou dar dicas, tá, de como a gente lida com esse eclipse. Mas agora falando sobre o próximo aspecto, é uma quadratura do regente, né, Júpiter com Marte. E aí que a coisa dá uma pegada. Quadraturas sempre são desafios, tensões, é a pedra no sapato. É o fim do mundo? Não. Mas ele é chatinho de vencer, sabe? Então esse aspecto, ele na verdade ele já aconteceu, mas a gente ainda sente os efeitos deles, tá? Justamente porque o regente está envolvido, né? E o regente é muito importante. Cuidado com reações assim excessivas, sabe? Porque Marte fala das nossas ações. Então pode ser que a gente, ó, exploda. Tá tudo muito intenso. Aí se a pessoa chega muito perto, sabe? A gente se sente sufocado, pum, já é o suficiente pra gente explodir. Aí aquela confusão toda, né? Então o desafio aqui é a gente equilibrar, né? A parte racional com a parte emotiva. Existe também uma tensão, a gente quer expandir, a gente quer lidar com essas coisas, com essas emoções todas, mas tem o medo, né? Poxa, dá medo encarar as nossas emoções, as coisas profundas, que a gente às vezes não quer olhar, ou que a gente esconde, né? Dos outros e até da gente. E aí Marte tá em Libra, pode ser muito indecisa, então o que eu faço? Meu Deus, o que eu faço? Que caminho eu tomo? Ou então, o que os outros vão pensar, né? Se eu agir de tal maneira, se eu falar sobre tal assunto, o que os outros vão pensar? Mas olhando de forma otimista, eu sempre gosto de trazer uma visão otimista, né? Porque é difícil, pra que a gente vai ficar só falando da dificuldade? Vamos trazer a parte otimista disso, que é uma grande oportunidade. Lembra que eu falei, é difícil de vencer a quadratura, é difícil de sair dela? Mas também é uma oportunidade. Depois que a gente vence, a gente aprende a agir, né, com mais coragem, com mais autenticidade. Por fim, o outro regente, que é Netuno, que eu comentei, ele só tá fazendo aspectos muito positivos. Então, Netuno tá fazendo um sextil com Plutão, que é justamente o que eu venho trazendo para vocês sobre esse eclipse. Uma grande oportunidade da gente se transformar, se regenerar a parte emocional, né, porque estamos falando disso. E aí, falando sobre temas coletivos, o que vai trazer, né, pra gente quanto humanidade? A parte espiritual, com certeza, vai, assim, dar uma balançada, né, vai passar por grandes transformações. Crenças também, né, porque Peixes fala de tudo isso, essa coisa mais mística. A questão da empatia, saúde mental também, que eu expliquei pra vocês, né, entrar em contato com o nosso inconsciente, com as coisas que estão lá escondidinhas. É a questão
questão da gente soltar os padrões emocionais, os bloqueios que a gente sente, os vícios também, que peixes também é um signo relacionado a isso, a questão da empatia também, da gente se colocar no lugar do outro, escutar o outro, e aí sempre tomando cuidado, né, tendo atenção com escapismo, com vitimismo e com idealizações também. Muito bem, agora dicas bem rapidinhas sobre como a gente pode lidar com a energia desse eclipse. Como eu falei no começo para vocês, anote seus sonhos, principalmente se você já é naturalmente intuitivo, mas serve para todo mundo, tá? Meditação também é bem legal, além, claro, da terapia, que é indispensável, tá? Porque as emoções vão estar aí a todo vapor. Além disso, o eclipse não é momento da gente mudar, tá? É momento da gente repensar, até pensar nas decisões que a gente vai tomar, mas assim, não deixa pra aí, eu vou fazer uma grande mudança assim na minha vida a partir de hoje. Toma cuidado, porque a energia é muito forte, às vezes muito instável também, tá? Tira o tempo pra pensar no que você vai fazer direitinho. Pode até decidir, daqui pra frente eu quero fazer tal coisa, mas tenta não colocar em prática agora, sabe? Deixa tudo separadinho que você quer fazer, mas evite grandíssimas decisões, tá? E pra quem gosta da parte mais mística, espiritual do signo de Peixes, ritual de purificação, então com ervas, cristais, isso é pra quem gosta. Se você não gosta, tudo bem. Tem umas outras coisas pra você fazer. Meditação guiada, mantras, orações, enfim, de acordo com o que você acredita, com o que te faz bem, tá? Isso também é muito legal, principalmente que a gente tá falando de peixes, naturalmente faz parte dessa energia. Muito bem, dei o contexto, expliquei bonitinho, agora vamos à parte que todo mundo tá esperando, com certeza, porque eu conheço vocês, como que a gente vai ser afetado de acordo com o nosso ascendente. De modo geral, quem vai ser mais impactado? Peixes, Virgem, principalmente, mas também um pouquinho menor escala, Gêmeos e Sagitário, tá? Que são os signos mutáveis. Principalmente se você tem Sol, Lua, ascendente ou planetas pessoais, então Mercúrio, Vênus e Marte, tá? Você tem tudo isso principalmente entre os graus 15 a 25. Então, dá uma olhada aí no seu mapa, se é esse seu caso. E vamos falar sobre os ascendentes. Muito bem, se você tem ascendente em Áries, esse eclipse ele vai estar caindo na sua casa 12, que é a casa do inconsciente, padrões ocultos, espiritualidade, crenças. Então, é um momento muito bom de pausa, reflexão, acolhimento de tudo que você está sentindo, refletir sobre hábitos que você tem aí na sua vida que, nossa, isso realmente acabou, né? Preciso deixar para trás. E aí, sempre que a gente fala de casa 12, não tem como fugir dela. Terapia, meditação, enfim, qualquer prática que você se reconecte com o seu interior, mas eu sempre falo, né, a rainha de todas a terapia, não tem jeito. E aí, como esse eclipse ele vai trazer padrões ocultos, bloqueios, acolha eles, né, e procure maneiras de transformá-los, liberar. Fala, muito obrigado, você já cumpriu o seu papel. Agora achou, quero abrir espaço para coisas novas surgirem aí na minha vida. Ascendente em Touro vai estar caindo na sua casa 11, que é a casa da amizade, dos grupos e dos projetos coletivos. Então, faz uma reflexão aí sobre as amizades que você tem, os grupos que você faz parte, quais projetos que você tem para sua vida, tá? Vê o que tá bom, o que precisa melhorar. Pode ser que algumas amizades terminem e novas cheguem também. Não tenha medo, tá? Isso é tudo cíclico, né? Faz parte. E aí, os grupos que você faz parte, se pergunta, né? Isso tem a ver comigo? Isso me fortalece ou tô num grupo que parece que quando eu encontro essas pessoas eu saio mais carregado do que eu entrei? Dá uma refletida sobre essas coisas. Muito bem, para quem tem ascendente em Gêmeos, carreira, os objetivos de vida, né? Casa 10. Então pode ser que se encerre um ciclo profissional para você, depois outro se abra também, de repente você tá querendo mudar aí os rumos da sua vida profissional. Então é bem legal de avaliar se o teu trabalho, a tua carreira tá trazendo para você um sentimento de satisfação e completude, sabe? Será que isso tem a ver com quem eu sou de verdade? Será que tá na hora de procurar outra coisa? Fica aí o questionamento para vocês. Para quem tem ascendente em Câncer, casa 9 é a casa das viagens, dos estudos, da filosofia de vida e das crenças pessoais também. Então, de repente você tá fazendo um curso, não tem mais nada a ver comigo aqui, vou encerrar ele, não quero mais. Ou de repente começar um curso novo que tem a ver mais com você. O negócio é você se permitir abrir os horizontes, tá? Ver novas maneiras de ver a vida. Deixa as crenças para trás, eu sei que é difícil, gente, mas precisa ser feito, né? A gente precisa reciclar as energias na nossa vida. Tem coisa que fazia sentido, agora não faz mais, então deixa para trás, amplia, né? Abre a maneira que você enxerga a vida, que isso só vai trazer benefícios. Para quem tem ascendente em Leão, casa 8, mais uma casa também muito profunda, assim como a casa 12, né? Casa das transformações profundas, que tem tudo a ver, né, com esse eclipse. E também das finanças, só que é compartilhar daquilo que você recebe, o dinheiro que você recebe dos outros, né? Então, reveja os contratos que você tem, de repente, uma herança, alguma coisa desse tipo. Dá uma revisada direitinho, tá? Porque pode ser que alguma coisa mude, mas principalmente, você vai sentir uma transformação emocional muito intensa. É hora de
liberar mágoa, ressentimento, medo, que fica tudo te prendendo, sabe? Não deixa você ir pra frente. Aquela coisa, deixar pra trás pra seguir mais leve. Se você tem ascendente em Virgem, é o eixo, né? Então, casa 7, a casa dos relacionamentos, das parcerias. Então, reveja os seus relacionamentos. Estão trazendo ainda frutos pra você? Ou, ai, já não deu, já chegou onde dava pra chegar, né? Já foi até o máximo, preciso encerrar. É o momento de você avaliar a qualidade das suas relações, tá? E não é quantidade, tá? Às vezes a gente fica querendo ter vários amigos, vários projetos, vários contatos. Mas e aí, nenhum deles traz crescimento pra você, não te ajuda em nada. Vale a pena? Não vale, né? Tá ocupando ali espaço pra quem podia chegar e fazer a diferença. Então, faça essa análise, né? O que precisa ser mudado, o que precisa ser encerrado. Ou então, ah, não, essa relação tá boa, mas só tem que ajustar umas coisinhas. Procure fazer esses ajustes também, da maneira como você conseguir, porque relacionamentos são sempre duas pessoas, né? Mas faz a sua parte. E já é meio caminho andado, né? Se você tem ascendente Libra, vai cair na sua casa 6, que é a casa da rotina, da saúde e do trabalho. Então, faz uma revisão dos seus hábitos. Seus hábitos, eles estão alinhados com quem você quer ser no futuro? Ou então tem alguma coisinha que precisa mudar? Também é excelente, primordial, tá? Você cuidar da sua saúde física e mental. Ajustar a tua rotina, cortar hábitos nocivos. Sempre tem alguma coisinha que a gente faz que a gente sabe que a gente faz errado, mas é difícil de se liberar. Aproveite esse eclipse para começar a trabalhar já nesses hábitos. Para quem tem ascendente em Escorpião, casa 5, casa dos romances, da criatividade, dos seus projetos. Então, de repente, você tem algum projeto ou até algum romance, né, que já não tá meio capenga das pernas, pode ser que se encerre, tá? E aí, encerrou, é triste? Às vezes é triste, mas aproveita esse tempo para se reconectar com a sua essência, para você se divertir também, porque a casa 5 fala sobre diversão, para você colocar a sua criatividade para jogo e deixar ela fluir, sabe? Não fica tentando, ai, não, mas isso aqui não é certo. Gente, criatividade é assim mesmo, deixa ela fluir solta, e aí você vai buscando ali o que faz sentido, o que não faz, de forma mais autêntica, porque a casa 5 também fala sobre autenticidade, né? Ela é regida naturalmente pelo Sol, ela é associada ao signo de Leão, então, quanto mais autêntico, melhor, tá? Você tem ascendente Sagitário, casa 4, relacionado ao seu passado, à sua família, ao seu lar, segurança emocional. Então, de repente, você tem que ajustar algum relacionamento aí com seus familiares, aproveita. De repente, algum ciclo vai se encerrar. E aí, como eu falei para os outros ascendentes, né? Deixa se encerrar mesmo, tá? É difícil, mas entenda que as coisas precisam mudar, né? A energia precisa circular. Então é um momento muito bom também para você cuidar fisicamente do seu lar, da sua casa, trazer mais harmonia para ela, deixar ela mais com a sua cara, porque o nosso lar é o nosso ponto de paz, né? Pelo menos ele deveria ser. É o nosso ponto de paz, é onde a gente recarrega as nossas energias, então deixa ele com a sua carinha, do jeitinho que te traz o aconchego mesmo, né? Que te faça bem. Para quem tem ascendente em Capricórnio, casa 3, casa da comunicação, dos estudos, dos irmãos também. Então, muito bom para revisar acordo, bom também para comunicação, resolver pendência. Só toma cuidado para não acontecer nenhum mal entendido, tá? Deixa as coisas bem explicadinhas, com bastante clareza, que é para não ter mal entendido, né? Você falou uma coisa, a pessoa entendeu outra, e aí, em vez de ajudar, só atrapalha. E como é a casa dos irmãos, pode ser que ocorra alguma transformação assim na relação que você tem com seus irmãos ou com os parentes mais próximos, né? Porque a casa 3 ela fala disso, dessa proximidade, né? Para quem tem ascendente em Aquário, casa 2, casa das finanças, dos nossos valores pessoais também, da maneira como a gente ganha e gasta o nosso dinheiro. Então, muito bom para você rever a parte financeira. Se você tá pensando ou se você já faz investimentos também, dá uma olhadinha nisso, tá? De repente vai vir alguma notícia relacionada, uma coisa que possa te impactar, ou então encerrar algum ciclo relacionado a essas coisas também. E como eu falei, a casa dos valores, dos nossos valores pessoais, né? Então, faz uma avaliação que realmente importa na sua vida, de verdade, tá? A mesma coisa os valores físicos. Então, de repente, tô tendo gasto a mais, gasto desnecessário, corta. Já faz um balanço das suas finanças. E por último, para quem tem ascendente em peixes, casa 1, né? Então, mudanças relacionadas à sua identidade, a maneira como você se comporta no mundo, como você se mostra às outras pessoas. Para quem é de peixes, para quem tem ascendente em peixes, como eu falei, é muito forte isso, tá? Mais do que para qualquer outro ascendente. É um período de renovação de verdade, sabe? Uma coisa bem profunda mesmo, que vai afetar, né, a nossa vida daqui para frente. Então, pense mais sobre quem você é, quem você gostaria de ser também, como que você quer se mostrar para as outras pessoas, porque a gente está sempre comunicando algo às outras pessoas, né? O ascendente é aquela primeira impressão. Nem sempre é verdadeira porque é só a primeira impressão, né? Depois que a gente vai conhecendo a pessoa. Então, pensa sobre essa maneira, né? Como você se comporta, como você quer ser visto, né? Que tipo de energia você deseja atrair para você também, porque é uma troca. A gente se mostra de alguma forma e a gente vai atraindo as pessoas conforme a energia que a gente coloca. Então, mudança de estilo de vida também pode acontecer, mudança na aparência, de repente você fala, ai, quero dar uma repaginada. Enfim, é um momento de abrir
passo para você ser autêntico, tá? Ser quem você é de verdade, qualidade, defeito, tudo, pacote completo. Então é isso, meu povo. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, que ajude vocês também. Eclipses são grandes portais de transformação. É hora da gente deixar as coisas virem, né? E aí pensar que rumos que a gente quer tomar, né, para nossa vida. E um excelente eclipse para todos nós, que a gente aproveite esse portal, né, e saia mais fortalecido, mais ligado com a nossa verdade também. Não esquece, dá o like, compartilha, se inscreve no canal, tá? E eu vejo vocês então no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau!